O jogo de agora a pouco terminou no Estádio Newton Santos. Estádio Newton Santos lotado, uma festa linda, um mosaico especial da torcida do Botafogo. E o time premiou a sua torcida com uma vitória 2-1 sobre o Palmeiras, nesse confronto que reúne brasileiros nas oitavas de final da Libertadores. Jogo de volta agora no Allianz Parque, em São Paulo. Vamos falar muito sobre esses jogos, lembrando que o Fortaleza foi à Argentina e também conquistou pela Sul-Americana um empate com o Rosário Central. 1-1, agora traz a decisão pro Castelão. Certo? Eu tô aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex, com vocês aí de casa. Hashtag troca de passes. Vão lá no Twitter, hashtag troca de passes. O que vocês acharam desse clássico brasileiro entre Botafogo e Palmeiras, hein? Foi justa essa vitória do Botafogo 2-1? Ficou barato? O Palmeiras merecia coisa melhor? Enfim, queremos ouvir a opinião de vocês. Carlos Eduardo Mansur, queria já de cara perguntar para você. O resultado foi justo ou ficou barato para o Palmeiras pelo que o Botafogo produziu? Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Se você olha o primeiro tempo, o jogo até apresentou condições para o Botafogo construir um resultado maior. Acho que o 2-1 não deixa de contar bem o que foi a partida. O Botafogo foi o melhor time, mereceu claramente a vitória. No primeiro tempo podia ter aproveitado um pouquinho melhor oportunidades que teve. No segundo tempo, acho que o jogo já teve menos ação, aconteceu menos coisa na partida. A grande questão agora, eu acho que em relação ao que vai ser o jogo da volta, ela cerca um pouco o Palmeiras. Porque o Botafogo, bem ou mal, ele tem um padrão que claramente vem se repetindo e esse padrão é alto, como a gente viu no primeiro tempo, né? Um time que, se você der um mínimo espaço, ele te ataca muito verticalmente, chega muito rápido no ataque, com atacantes muito potentes, conseguem ser velozes, habilidosos, que vão sempre em direção ao gol, tentando chegar muito rápido no gol. E quando ele precisa se organizar ofensivamente, hoje ele mostrou uma capacidade de atacar essa última linha do Palmeiras muito forte no primeiro tempo. Esse é o Botafogo que a gente está acostumado a ver. A dúvida hoje é o que vai ser o Palmeiras. Quando termina um jogo como hoje, você olha o torcedor do Botafogo, ele celebra o 2-1, mas celebra com aquele pé atrás de uma memória e que o Palmeiras e Flamengo agora da Copa do Brasil ajudou um pouco a resgatar, de um Palmeiras que em mata-matas consegue ser muito forte no seu campo. Mas se a gente analisar o jogo jogado, faz algum tempo que o Palmeiras deve uma sequência de atuações de melhor nível. Talvez o grande fator novo que possa ser acrescentado a esse mata-mata e que eventualmente venha a equilibrar um pouco mais as coisas, além do fator campo onde o Palmeiras sabe jogar bem, é o fator Estevão no segundo tempo. Se algo o Palmeiras produziu de importante na segunda etapa, foi com o Estevão, porque ofensivamente, de novo, quantas vezes a gente já repetiu essa frase aqui, a produção ofensiva do Palmeiras foi muito modesta. O Palmeiras hoje chega a uma sequência de 9 jogos em que ele venceu só 2 vezes e só marcou 6 gols. E produziu ofensivamente pouco. Hoje foi mais uma dessas partidas. Em termos de criação, o Palmeiras muito abaixo. Nesse jogo de hoje a gente vai falar um pouco mais detidamente do jogo, mas essa falta de criatividade ofensiva, para mim, hoje, se somou um Palmeiras que defensivamente no primeiro tempo foi muito mal. É por aí. Se a gente diminuir um pouquinho ainda esse recorte citado pelo Mansur, são 7 jogos, os últimos 7 jogos, só uma vitória, que foi uma boa atuação contra o Flamengo no Allianz Parque, no segundo jogo da Copa do Brasil, mas que não foi suficiente para levar o Palmeiras à classificação à próxima fase. São 4 derrotas e 2 empates. É um momento que sinto que o torcedor do Palmeiras deva estar preocupado, não com a classificação, porque o Palmeiras tem total capacidade de vencer o Botafogo por 2 gols de diferença e avançar às quartas de final da Copa do Brasil, mas principalmente pelas atuações, né, Alex, que o Palmeiras está devendo, como o Mansur bem disse, já há algum tempo. Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está acompanhando o Troca. Todas essas mudanças que o Abel vem tentando fazer no Palmeiras já demonstra algo que ele está em busca de algo, né? E esse algo é realmente produzir mais, é você potencializar seus setores e todos eles você, seja com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros, você trazendo o Veiga para trás ou o Veiga na frente. Importante é saber ler que o momento do Palmeiras realmente ele é mais instável. E essa questão do Veiga, principalmente dele jogar um pouco atrás, que eu não vejo problema dele jogar, mas ele desencaixa uma outra engrenagem que ainda não funcionou, não encaixou, que é a chegada do Maurício, a chegada do Felipe Anderson, para ver quem que vai ocupar e de que forma ele vai ocupar isso, né? E aí o Palmeiras poder de repente, você vê que ele está sempre bem posicionado, mas os atletas nesses setores não fluem
da mesma maneira que já fluiu. Uma troca de passe, uma construção, um jogo objetivo, que você percebe que o Palmeiras ele se acostumou e se habituou. E eu cheguei a falar aqui que ele virou meio que quase aquele Boca das antigas, que sempre foi muito difícil jogar contra esse Palmeiras e durante esses 4 anos do jeito que está. Porque ele era sempre difícil. E ele tinha sempre o domínio, parecia, de tudo que estava acontecendo no jogo. Hoje parece que não, ele está jogando mais desconfortável um pouco, né? Lógico que o Botafogo ele te exige isso, sim. O Flamengo te exige isso. Então, acabar sendo eliminado por Flamengo e hoje por Botafogo da maneira que está não é nem o problema. O problema é o rumo da maneira que está se tomando para tentar conseguir chegar nos objetivos que são as vitórias, os resultados. Mas nisso o Abel vai ter que quebrar bem a cabeça e os jogadores vão ter também que se reinventar, porque às vezes vai ter alguém diferente, num setor diferente daquilo que a gente já se acostumou a ver no Palmeiras. Se tem um lado para que o Botafogo, o torcedor do Botafogo principalmente, fique animado com a possibilidade de avançar às quartas de final da Libertadores, é que o Botafogo tem, ao contrário do Palmeiras, tem conseguido uma regularidade bem maior do que o Palmeiras em nível de atuação, né? O Botafogo, quando está com o seu time principal, ele tem sido um time ofensivo, um time que incomoda demais o adversário, que cria oportunidades. Hoje, mais uma vez, foi assim, não foram inúmeras as oportunidades, mas incomodou muito o Palmeiras, a linha defensiva, mesmo o Palmeiras jogando com 3 defensores, né, com 3 zagueiros, teve muita dificuldade em conter o ataque do Botafogo na primeira etapa, né, Mansur? No primeiro tempo foram 2 gols, talvez 3 a 4 ótimas chances do Botafogo, né? O Botafogo poderia ter feito pelo menos um gol a mais no primeiro tempo. Teve um lance do Luiz Henrique, né? Que ele vem limpando, tirou o gol inteiro, mas mas ali abriu, ótimo ângulo, ele bateu consciente, a bola raspou atrás. Exato. Ali é um lance que para mim pautou o que foram os 15 minutos iniciais do jogo, principalmente. O Palmeiras saía com os encaixes individuais dele com uma diferença, né? O Giai, ele era o responsável, em tese, por pegar, entre aspas, o ponta esquerda do Botafogo, que era o Almada. O Murilo ficava no encaixe com o Luiz Henrique, porque o Vanderlan ia buscar o Matheus Ponte, lá na frente. Isso sendo feito desde a saída de bola do Botafogo no tiro de meta. Isso começou a expor o Murilo num espaço de campo grande, porque o Botafogo tenta acelerar para fazer essa bola ir rapidamente para o campo ofensivo, expor o Murilo num duelo com o Luiz Henrique, que em campo aberto, isso é difícil para qualquer marcador. Qualquer marcador. Não é questão do Murilo, mas foram pelo menos 2, 3 lances no início do jogo em que o Luiz Henrique levou muita vantagem sobre ele. Nesse ele cortou para dentro. Ele saiu atrás ainda, e olha que o Murilo tem saúde, um baita de um zagueiro, marcador, você pode ver a diferença. O Palmeiras deixando ele de mano com o Luiz Henrique, o Murilo com o Luiz Henrique, o Luiz Henrique, o trabalho que deu pro Murilo. E praticamente o Bastos aqui, às vezes ficando com o Rony, e o Rony meio, você percebe que... Estava incomodado o Rony. Ele, porque, então você naquele setor, opa, que eu ganhei. Então isso dá liberdade para você atingir um outro setor. Que daí o Botafogo conseguia estar muito mais, com mais gente no campo de ataque ou no campo de defesa do Palmeiras do que ao contrário, né? E isso chega uma hora que ele acaba pesando, porque você está com 3 zagueiros, os seus alas, em vez de pegar lá, que a ideia do Palmeiras é fazer um 3-4-3. Só que chega uma hora que você fica com 5... e 4 e 1. Se quiser mostrar o campinho aqui, a gente consegue até ilustrar isso melhor aqui. Essa é a formação, mais ou menos, do papel do Palmeiras. Só que quando o Palmeiras ia, por exemplo, o Botafogo tem um tiro de meta ou uma saída de bola. O Vanderlan vai buscar aqui o lateral direito do Botafogo, esses 2 homens alinhavam com os 2 zagueiros do Botafogo, o Maurício era quem pegava o Cuiabano, o Giai com o Almada, o Murilo saía um pouco lateralmente. E Maurício com o Cuiabano, pela condição física... O Maurício ia ser muito difícil a gente comentar ouvindo, porque o Cuiabano tem uma saúde absurda, né? Como foi, né? Porque o Maurício um pouco produziu ali por aquele lado. Veiga e Aníbal Moreno ficavam com os 2 volantes do Botafogo, Marlon Freitas e Gregory. E o que acontecia muitas vezes? O Almada cansou de trazer o Giai quase pro lado de cá. E que se a gente for ver, né, Mansur, assim, analisando, cara, um ala sair, vir acompanhar... Parece que precisa foge de muita tanto, articulação. E às vezes o Giai desistia. Porque abre espaço, né? Exato. Às vezes o Giai, quando o Palmeiras era obrigado a defender um pouco mais atrás, se saía muito da posição, ele saía e tentava trocar com um desses volantes. O resultado era, por vezes, o Marlon Freitas, aqui nesse setor do campo, com já um pouco mais de liberdade que ele não tinha naturalmente. E é o que origina, por exemplo, o lance do segundo gol, do passe em profundidade, que tem um movimento que é muito treinado do Botafogo, que é um dos atacantes fazer esse movimento para trazer a linha do Palmeiras um pouco para trás e o outro atacar o espaço. No lance, o Gomes, quando a gente for ver os melhores momentos mais tarde, o Gomes quem prende o Gomes é o Luiz Henrique,
para o Igor Jesus fazer essa infiltração. O Botafogo fez muito bem esse movimento e o Palmeiras teve muita dificuldade de controlar a profundidade o jogo inteiro. Porque Muita profundidade, para você controlar, você precisa fazer uma leitura antecipada. Foi o que aconteceu no gol do Igor Jesus em alguns movimentos. Se eu estou marcando da maneira, eu tenho que entender o jogo dessa forma, né? O marcador lá, o corpo do atleta, não sei o Ronaldinho Gaúcho, que fazia olhar para um lado e jogar para o outro, mas ele vai mostrar para onde ele vai jogar a bola. Então, o defensor aqui perto já não tem essa questão de não correr. Então, quando o atacante ele acaba levando vantagem, é quando ele pensou antes, saiu um pouco antes. Aí, nesse sentido, o defensor ele já fica para trás, já está no risco. Mas, ao mesmo tempo, né, convenhamos, né, havia torcedores do Palmeiras, inclusive, criticando muito a atuação do Murilo hoje, né? Mas não está fácil segurar o Luiz Henrique. Não, muito difícil. Qualquer que seja o defensor hoje, para marcar... Teve um momento, já é rápido, hein? Teve um momento do lado esquerdo que o Luiz Henrique pegou uma bola e deu um tapa lá na frente e o Giai, com toda a velocidade que ele tem, ele ainda tentou, o juiz até não deu uma falta, que foi clara ali, né? O Giai jogou o Luiz Henrique lá no banco de reservas quase, porque o Luiz Henrique estava atropelando o Giai pelo lado direito. Então, se o Luiz Henrique não for muito bem contido, principalmente quando ele recebe o passe em profundidade, ou não deixar com que ele receba a bola, porque se ele recebe e vai de frente para o marcador, difícil, é quase impossível pará-lo, né? Porque ele está numa fase extraordinária. Especialmente pegando a bola partindo do lado do campo, né? Quando em dado momento do início da temporada, o Arthur Jorge tentou. E é uma coisa que o Botafogo faz muito, dar os dois corredores para os laterais e trazer os atacantes de lado um pouco mais para dentro. O Luiz Henrique estava tendo um pouco mais de dificuldade para jogar. A gente nota que com o Luiz Henrique agora o Arthur Jorge tenta ter ele o máximo de tempo possível atacando a partir do lado do campo. Ou então, se o Botafogo precisar se instalar no campo ofensivo e nem sempre o Luiz Henrique tiver a possibilidade de receber a bola aberto, aí ele faz muito bem também esse movimento de atacar para buscar finalização, né? Para tentar buscar, como fez no lance do primeiro gol, que é um movimento muito bonito muito dele bonito. E ótimo passe do Igor Jesus. Espetacular, né? do Igor Jesus. Excelente passe do Igor Aliás, Jesus. fez bom jogo, né? Ele é muito bom jogador. Muito né? bom jogador. Aliás, outra coisa a falar sobre o Botafogo, me perdoa. É o segundo ano seguido que as contratações do Botafogo fogem àqueles nomes que estão badalados por todo mundo no mercado, obedecem a um padrão, né? O time é fisicamente bastante forte de imposição. Os jogadores de frente são potentes, rápidos, alguns capacidade de sustentar o jogo também de costas, e o índice de erro não é alto. Baixo, é evidente que sempre tem erro. Claro. Em política de contratação, em janela de contratação, adaptação, tem fatores humanos, tem um monte de coisa, além apenas do futebol. O trabalho de mercado do Botafogo tem sido muito bom, nível de acerto muito alto. E no Palmeiras, né, ao contrário, às vezes os jogadores não estão conseguindo, os que chegaram agora estão tendo um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, o Felipe Anderson, né? O Felipe Anderson fez uma estreia que aparentou, falou, opa, chegou e já se adaptou. A estreia foi o melhor jogo do Felipe Anderson, pelo menos para mim, desde então. E hoje ele é acionado de novo na segunda etapa, né? Começa como opção no banco de reservas, mas não está conseguindo fazer diferença, né, Alex? Ainda não. Na verdade, a engrenagem funcionando, mesmo ele jogando pela beirada ou não, ele vai ter que se compor, vai ter que se ajeitar e se ajustar com o Veiga, né? São dois caras que pensam o jogo, que faz a bola correr, que ocupam bem espaço pela inteligência. E o Veiga dando esse passo atrás, que ele já fez e pode fazer, desde o Curitiba, quando ele subiu, depois Atlético Paranaense, enfim, ele tem realmente isso, mas ele também tem que, na engrenagem, ele vai ter que ajudar nesse sentido para que o Felipe Anderson ele se encontre, né, cara? Porque o Felipe Anderson ele tem o drible. O Veiga ele não tem isso, né? Tem a ocupação de espaço, faz a bola correr e tal. Mas o Felipe Anderson de ajudar, de repente, a se encontrar. De que maneira que eu vou jogar, né? Acostumado a jogar os últimos anos todos lá muito mais aberto. Do lado direito, né? Mas, pô, ele tem uma criação de meio. O cara, de certa forma, ele não esquece, né, cara? E aí vem o detalhe também. Uma hora eu tô na beirada, outra hora eu tô por dentro, porque eu nem imaginava hoje que ele fosse tirar, de repente, o Flaco, né? Então. Para deixar essa questão de deixar, às vezes, o Felipe Anderson jogar numa função que seja um pouco mais comum para ele, às vezes, né, cara? Mas você espera sempre mais desse jogador, que é diferente, né, cara? Foi contratado com esse peso, a gente acredita que vai dar resultado, mas para esse momento do Palmeiras, que está tentando se reinventar, ele acabou não aflorando, assim, né? Não trazendo. Até imaginei, né? Você falou sobre as substituições, né? Eu, particularmente, na hora que o Abel mexeu e tirou o Flaco, eu falei, opa,
vai tirar o Flaco. Ele já havia tirado o Rony no intervalo, né? E no momento em que o Palmeiras precisa do empate, estava perdendo o jogo 2-1, ele tira o Flaco, que tem uma bola aérea muito forte, né? Que consegue muitas vezes segurar a bola para que do meio que o para frente Palmeiras... é o único, né? Isso, e aí ele acaba ficando sem centroavante, a área despovoada, tudo bem que o Palmeiras chegou pouco lá também, mas era uma arma que talvez fosse interessante para o segundo tempo, porque aí ele ficou com o Felipe Anderson e o Veiga meio que se alternando por dentro. E o ali, Lázaro né? também veio por dentro. E o Lázaro um pouco mais do lado esquerdo. mais do lado esquerdo, acabou faltando gente por ali, né? Assim, a adaptação desses... Quando o Palmeiras normalmente ataca, ele tem 2 ou 3 homens por trás de alguém que ocupe mais a área. A adaptação desses jogadores foi onde mais se alterou o Palmeiras, especialmente nos últimos jogos, né? Pela chegada do Felipe Anderson, pela chegada do Maurício, que também está buscando entender um pouco o funcionamento do time, ainda não consegue ter aquela naturalidade de quando ele vinha da direita para dentro do Internacional, que ele conseguia, dialogava com o Alan Patrick por ali naquele espaço. Então, acho que aí que está um pouco a dificuldade do Palmeiras. Eu entendo, assim, de fato, o Flaco é aquele jogador que na dificuldade que o Palmeiras vinha tendo de construir de trás, você tem um pouco o jogador que sustenta uma bola longa, o Palmeiras recorre a ela quando não consegue construir, mas eu acho que tem coletivamente, todo o Palmeiras com bola não estava funcionando, a saída já não vem sendo limpa, os zagueiros não conseguem ter, quando necessário, uma condução de bola boa que entregue essa bola para os volantes com um pouco mais de qualidade. O Palmeiras não consegue fluir ofensivamente. A criação do Palmeiras está toda ela com dificuldade. A não ser quando a bola cai no jogador mais diferente que tem, talvez, de todos que estavam em campo, que foi o Estevão, que entrou no segundo tempo. Rapidamente ele mostrou, tentou ocupar o espaço ali entre lateral, primeiro o Cuiabano, depois o Marçal. Acho até que a troca do Arthur Jorge foi um pouco para renovar fôlego e capacidade de posicionamento de defensivo do Marçal. Correr atrás do menino, né? Para lidar com o Estevão, que passou a ser uma ameaça, né? O Botafogo tinha um 2-1, poderia até ter feito mais para não, de repente, transformar isso no lance individual dele no empate. Porque o jogo foi até o final com esse nível de tensão. Acho que foi para controlar um pouco ali o Estevão. Acho que o Abel imaginou ter um ataque mais móvel para tentar mover um pouco a defesa do Botafogo, porque até ali tinha criado muito pouco. E praticamente, se a gente pensar no segundo tempo, a única chance que o Palmeiras tem no jogo era uma arrancada do Estevão pelo lado direito, que ele consegue limpar, o jogador leva para a linha de fundo, ele bate cruzado, né? O John não consegue alcançar a bola e faltou um pé de um jogador do Palmeiras para empurrar. Faltou ali, mais gente dentro da área, no sentido que o Botafogo tem conseguido fazer um pouco mais do que o Palmeiras. E o Palmeiras, mesmo nesse sentido, tendo Flaco, você vê que o Botafogo tirou bastante também a possibilidade de bolas cruzadas na área. Que estrategicamente contra um Palmeiras é importante se executar bem. Vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês os números do jogo, né? Para ver se eles dizem algo de diferente para nós aqui, nesse resultado importante para o Botafogo, que larga na frente nesse duelo de duas equipes candidatas ao título da Libertadores dessa temporada. O Botafogo faz 2-1. Tá aí o número, estão aí os números do jogo, olha só, posse de bola muito equilibrada, né? 52-48 para o Botafogo, finalizações 8 do Botafogo, 5 do Palmeiras, finalizações no alvo 3-3, escanteios 2 do Botafogo, 1 do Palmeiras, faltas 14 cometidas pelo Botafogo, 9 pelo Palmeiras, impedimentos 4 do Botafogo, 1 do Palmeiras. A gente vai virar a página para vocês continuarem acompanhando, passes trocados 494 do Botafogo, 437 do Palmeiras. A precisão parecida também, 83% do Botafogo, 81% do Palmeiras. 17-14 para o Botafogo em desarmes. 3 amarelos para jogadores do Botafogo, 4 para jogadores do Palmeiras. Esses são os números do jogo. Não tivemos expulsões no jogo de hoje. Você olha o número de finalizações, o número de passos trocados e até a posse se equilibra muito pela diferença de um tempo para o outro. O Botafogo fica bem mais com a bola no primeiro tempo, o Palmeiras mais no segundo. O número de finalizações também não é tão diferente. Você olha para os números, até dá uma cara de que o 2-1 está ok para o jogo. A diferença talvez seja um pouco a qualidade das oportunidades, né? O Botafogo, se você olha para o XG do jogo, os gols esperados termina com 1,4 para o Botafogo contra 0,2 para o Palmeiras. Porque eu estava pensando aqui, qual chance clara o Palmeiras teve no jogo? Só a lança do gol, que nem é uma chance assim tão escandalosa, é uma recuperação de bola, porque o Rony faz... Os dois atacantes do Palmeiras estão pressionando os zagueiros, a bola fica com o John. O Rony faz a corrida não direto no John, ele faz a corrida lateralmente para evitar que o John entregue para um dos zagueiros e obriga o John a tentar sair para frente, tentar forçar ele a errar o passe. O Rony consegue pressionar o John,
essa bola volta rápido e sai a finalização do lance do gol. Aliás, uma tabela bem feita, né? Começa com o Veiga, Isso. bola, o passe de cabeça do Rony para o faz o Maurício gol. finalizar. O John ainda se estica, toca nela, não o suficiente para evitar o gol do Palmeiras. Mas foi praticamente o único Você bom não momento lembra, do assim, Palmeiras, lance né? que Chance clara. Sensação que o gol vai sair. Acho que o lance do Estevão, por mais que não tenha virado uma finalização, talvez o lance do Estevão tenha sido o lance mais perigoso do Palmeiras no jogo, né? Quando ele leva para a linha de fundo e cruza para a área. O Palmeiras não consegue gerar aquele momento do jogo Não. que você percebe que o gol está perto de sair. Isso não aconteceu no momento nenhum. Muito mérito também do Botafogo, que, aliás, tem dois jogadores, além da estrutura de time, dois jogadores que defendem a área muito bem, né? Isso vai ser fundamental para o Botafogo, porque por melhor que esteja, por mais padrão que tenha o Botafogo e por mais instável que seja o Palmeiras, não dá para pensar num jogo no Allianz Parque que o Palmeiras não vai ter um momento em que ele vai ter bastante volume, porque aí é natural da... Você vê até o gol que o Palmeiras faz, se a gente for ver, o Veiga ele consegue estar no habitat dele ali, o Palmeiras consegue ocupar bem, o Maurício está por dentro e que muitas vezes no jogo não acontecia, então por isso também não fluía, a engrenagem ela não seguia. E isso tem mérito, sim, do Botafogo, mas tem adaptação do Palmeiras a jogadores diferentes nos seus setores. Imagina o Maurício pegar a bola só aberto pela direita, como ele não é um cara de arrasto, né, que o Botafogo tem, que se fosse o Estevão teria, ele precisa de parceria, né, para fazer triangulações. E ali o Botafogo estava conseguindo marcar melhor o Palmeiras nesse sentido, porque a bola não fluía. O quanto tem a ver essa queda de produção do Palmeiras, pelo menos você imagina, Mansur, com as ausências, né? Porque se a gente pegar hoje, ele não tinha Mike, que costuma ser importante em jogos como esse, pela experiência, pela qualidade que ele tem. O Palmeiras não tinha o seu lateral esquerdo titular, o Piquerez, que também está fora. O Zé Rafael ficou no banco hoje, porque também está vivendo um problema, uma série de problemas físicos ao longo da temporada e não está conseguindo uma sequência. O Palmeiras não tem Dudu, né? Depois de uma lesão, a volta, tudo mais. O Palmeiras não teve Richard Rios hoje, né? Que estava suspenso, não, Richard Rios. Né? O Rios acho que está suspenso. São muitos problemas acumulados também que acho que estão dificultando a vida do Abel para ter um time um pouco mais coeso, um pouco mais... Especialmente, assim, acho que a ausência dos dois laterais tão bons ofensivamente, Mike e Piquerez, ela pesa demais no momento em que a organização ofensiva do Palmeiras, especialmente depois que o Estevão teve as lesões dele, ele passou a organizar muito o ataque dele com os dois laterais abrindo o campo ao mesmo tempo. A gente estava muito acostumado com aquele Palmeiras que tinha um lateral, especialmente pelo lado direito, que ficava mais na base, aí você adaptava, o Marcos Rocha se adaptou muito bem a essa função, e o Piquerez abriu o campo pela esquerda, e você tinha um ponta que podia ser o próprio Estevão pela direita. O Mike é um jogador que se adapta muito melhor a essa função e já é um jogador que está chegando agora e aos poucos se adaptando. Acho até que teve bons momentos nessa chegada ao Palmeiras, as suas oscilações ainda, mas é um jogador em adaptação. Acho que essas duas ausências são muito importantes, né? Agora a volta do Estevão pode permitir ao Abel mais confortavelmente. Eu imagino que o Estevão vai ser preparado para jogar de início o jogo da volta, né? Sim. Não sei se ele vai se o Abel vai arriscar dar minutos a ele contra o São Paulo, é um clássico, sempre tem... Não sei como o Abel vai tratar isso, mas imagino que a preparação seja para que ele inicie o jogo da semana que vem, na quarta-feira. E aí ele pode ter, de repente, o Giai um pouco mais na base da jogada, fazendo essa saída de bola, abrindo o campo pela esquerda com o próprio Vanderlan, com o Caio Paulista, se ele optar, e aí devolvendo o Estevão ao lado direito. Imagino que aí o Palmeiras ganha um pouco do seu funcionamento um pouco mais habitual. Mas eu acho que tem vários fatores. Acho que o Palmeiras teve uma perda na saída de bola, acho que tem uma queda individual, alguns jogadores oscilando um pouco, e as ausências e as chegadas de jogadores que ainda não estão totalmente adaptados ao ambiente, à forma de funcionamento do time. Rony hoje, por exemplo, fez uma partida muito ruim, né, no primeiro tempo, não conseguiu levar vantagem, acho que nenhum lance, né? E tá difícil levar vantagem contra o Bastos também. E olha que o Rony é veloz, tudo ali, ele incomoda. Não teve vida fácil o Rony hoje enfrentando o Bastos. Daqui a pouco a gente volta ao Nilton Santos, né, para as entrevistas coletivas. Aliás, para a gente falar mais um pouquinho só desse jogo. O Abel saiu do gramado do Nilton Santos hoje e a imagem pegou bem em close o técnico do Palmeiras fazendo um sinal assim, né? Vocês são muito fracos, apontando para o quarto árbitro, né? Vocês são muito fracos e tal.
Teve motivo para o Palmeiras reclamar da arbitragem? Porque, sinceramente, houve até uma certa reclamação, não foi uma reclamação, mas teve alguma reclamação ali num possível lance do Estevão dentro da área, mas que para mim não houve absolutamente nada, um pênalti que não aconteceu. Mas no mais, o jogo foi normal, né? Não precisa de motivo para os treinadores Não, reclamarem? não tem. Ainda mais o Abel, né? Que costuma reclamar Quando ganha, naturalmente. né? Mas não vejo motivos para reclamação nenhuma de arbitragem hoje. Foi uma arbitragem que acho que... Eu acho que não. Arbitragem boa hoje. Coisas Não teve nenhum lance normais que que marcou, acontecem tá? no jogo, é nada muito pesado para isso, não. Nem tem um quadro do PC hoje. Porque não há lances para Tirou mostrar, folga, né? PC? Tirou folga Não, hoje. o PC falou assim, não, vocês estão de sacanagem que eu vou ir hoje, né? Hoje não precisa.